Está no All Daily Fins, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é sábado, 4 de julho, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, Meta lança app de IA para criar games. Em mundo, após 4 meses, Irã inicia funeral de Ali Khamenei. Já no Brasil, Polícia Federal mira grupo ligado ao PCC e bloqueia 10,4 bilhões de reais. Muita coisa importante para a gente conversar aqui hoje, então já fica ligado e bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, a Meta lançou um novo aplicativo de IA que promete transformar comando de texto em conteúdo interativo. O app se chama Pocket e permite criar experiências, minigames e até jogos simples, só descrevendo o que você quer para IA. E o detalhe, Branco, é que esse lançamento aconteceu sem muito alarde. O Pocket estreou no dia 29 de junho, mas só ganhou repercussão agora, depois que o engenheiro Alessandro Paluzzi publicou o achado no X. Por enquanto, o aplicativo está disponível apenas para Android e só em mercados selecionados. Para contextualizar melhor, o Pocket nasce de uma aquisição feita pela própria Meta. A empresa comprou a equipe da Atma Sciences, que era responsável pelo Gizmo, uma plataforma de jogos no estilo Vibe Code. Na prática, é aquela lógica de criar usando linguagem natural, sem precisar necessariamente programar do jeito tradicional. E não é só criar o próprio jogo. Dentro do app, os usuários também encontram um feed para interagir com jogos e experiências feitas por outras pessoas. Olhando para o quadro geral, como ainda não houve nenhum anúncio oficial da Meta, tudo indica que o Pocket ainda esteja em fase de testes. Mas a base que deu origem ao app já vinha mostrando tração. O Gizmo, aplicativo original da Atma Sciences, já acumula 635 mil downloads e 98% de avaliações positivas. E por trás do business, o movimento faz bastante sentido dentro da estratégia da Meta. A empresa vem tentando colocar ferramentas de IA nas mãos de creators, seguindo a linha de produtos como Meta AI, Vibes e Edits. Ao mesmo tempo, nos bastidores, a Big Tech também pretende usar as interações dentro da plataforma para treinar seus próprios modelos de IA. Pois é, a Meta parece estar testando mais um caminho para transformar a IA em criação, entretenimento e dados ao mesmo tempo. Mas com esse giro de tecnologia fechado no nosso bloco de empresas, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora, no bloco internacional, o Irã começou uma despedida histórica e carregada de tensão no Oriente Médio. O país iniciou uma série de cerimônias para velar o Ayatollah Ali Khamenei, morto há 4 meses aos 86 anos. O líder morreu em um bombardeio dos Estados Unidos no primeiro dia da guerra na região. Khamenei era a autoridade máxima da teocracia islâmica xiita, criada depois da Revolução de 1979, em que o líder supremo ocupa um cargo vitalício. E a primeira homenagem aconteceu de forma privada em Teherã, reunindo autoridades do governo iraniano e também líderes estrangeiros. Entre os presentes estavam representantes do Paquistão, Iraque, Rússia, Arábia Saudita e Afeganistão. Vale citar que nenhum líder europeu ou americano foi convidado para a cerimônia. E o clima, pelo que foi relatado, foi de comoção. Diversas autoridades foram vistas chorando, incluindo o presidente iraniano Massoud Pezeshkian. Já a presença de Mujtaba Khamenei, filho de Ali e novo líder supremo do Irã, não foi confirmada. Segundo a imprensa, ele teria ficado ferido justamente no ataque que matou o pai. E olhando para frente, as cerimônias públicas começaram hoje, dia 4, e seguem até a próxima quinta-feira, dia 9. Para receber o tamanho do público esperado,
Teherã foi transformado em uma verdadeira fortaleza. A expectativa é que entre 15 e 20 milhões de pessoas passem pela capital iraniana nos próximos dias de homenagens. Ou seja, não estamos falando de um funeral comum. Esse deve ser o maior funeral da história do Irã e também vai ter eventos no Iraque, mostrando o peso político e religioso que Khamenei ainda carrega dentro da região. E o fato de tudo isso acontecer só agora também é importante. Esse funeral foi adiado justamente por conta da guerra. No quadro geral, o momento é muito sensível, né, Branco? O Irã mantém um cessar-fogo frágil com os Estados Unidos e internamente ainda enfrenta insatisfação e protestos contra o custo de vida e contra o próprio governo. Inclusive, Teherã alertou os Estados Unidos e Israel para que não ataquem durante as cerimônias e prometeu uma retaliação intensa diante de qualquer provocação. E por agora, as conversas indiretas realizadas nessa semana no Catar ficarão paralisadas. Mas com esse cenário internacional ainda muito sensível, a gente vira a chave agora e vai direto para o noticiário aqui do Brasil. Agora no noticiário do Brasil, a Polícia Federal fechou o cerco contra um grupo suspeito de lavar dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas. Ontem, dia 3º, a PF deflagrou a Operação Exchange para desarticular essa organização criminosa que teria ligação com o PCC. E os números dessa operação chamam a atenção. Ao todo, foram expedidos 11 mandados de prisão, sendo que 7 já foram cumpridos. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de até 10,4 bilhões de reais em bens, valores e criptoativos dos investigados. Entre os principais alvos estão Vitor Henrique de Oliveira Shimada, conhecido como Japa, e Estela Stefani Nunes Henrique de Oliveira, secretária dele, chamada de Lara Croft. Estela foi presa durante a operação, mas Vitor segue foragido. E tem um detalhe interessante nessa história que a gente já até comentou em outro episódio. Antes da operação aqui no Brasil, os dois já tinham sido sancionados pelos Estados Unidos nessa quarta, dia 1º. E o motivo era justamente a suspeita de integrar uma rede internacional de lavagem de dinheiro ligada ao PCC. Segundo Washington, Vitor teria movimentado mais de 30 milhões de dólares em recursos ilícitos gerados nos Estados Unidos. Com essas sanções, os bens dos alvos em território americano foram bloqueados, aumentando a pressão sobre os investigados antes mesmo da operação da Polícia Federal por aqui. Inclusive, a própria PF afirmou que a operação precisou ser antecipada depois da decisão dos Estados Unidos. A avaliação é que a medida americana serviu como uma espécie de alerta aos investigados, o que poderia prejudicar o cumprimento dos mandados aqui no Brasil. É uma operação pesada com bloqueio bilionário, sanções internacionais e ligação direta com investigações envolvendo o PCC. Mas agora, com a sessão Brasil fechada, bora conferir como os mercados encerraram o dia ontem. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo Brasil. Nessa sexta-feira, o Ibovespa fechou em alta de 0,74% aos 174.070 pontos. O movimento de alta aconteceu num dia de baixa liquidez dos mercados, já que nos Estados Unidos o feriado de Dia da Independência manteve as bolsas por lá fechadas. Entre os destaques, as ações da Ultrapar subiram 3,50%, após notícias de que o grupo está negociando com a canadense Couche-Tard uma fatia na Ipiranga. Chevron, Vibra e Saudi Aramco também chegaram a olhar a Ipiranga, mas as conversas não avançaram. Na mesma direção, a Embraer subiu 2,08% após informar a entrega de 65 aeronaves no segundo trimestre. O número representa uma alta de 7% em relação ao mesmo período de 2025 e é o melhor desempenho para um segundo trimestre nos últimos 16 anos. Já na ponta negativa, as ações da ISA Energia recuaram 4,29%, pressionadas pela informação de que a empresa está avaliando a possibilidade de realizar uma oferta de follow-on. Para fechar, o dólar caiu 0,76% e terminou cotado a R$ 5,17. Mas agora que fechamos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo de hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho
sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6 horas da manhã no seu e-mail. Por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não. Aproveita o fim de semana e já compartilha com os amigos e a família. Até porque todo mundo merece ficar bem informado. Boa turma, bom descanso e a gente se vê na segunda no próximo episódio. Valeu, pessoal!